Olá, amigos, boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 3 de março de 2021, nós estamos aqui para mais uma reflexão. Hoje, a nossa noite é aquela noite que costumamos chamar de Noite do Evangelho, muito especificamente porque nos ocupamos em refletir um pouquinho sobre os ensinos de Jesus, as passagens que o envolvem, e assim trazemos para o nosso dia a dia esta oportunidade de conhecimento e aplicação na vida diária. Os amigos já estão conosco, Júlio César, Tânia, Dilza, Laura, Célia, são muitos que estão chegando aqui juntinho de nós para que possamos começar as nossas reflexões e assim aproveitarmos ao máximo isso que está nos sendo oferecido como uma oportunidade de encontro, uma oportunidade de trabalho. Então nós agradecemos muito, Jane está conosco, Rosângela, Cláudia, Sandra, são tantos amigos conosco, Girce, e nós ficamos muito felizes por termos este encontro diário, como temos tido a oportunidade de viver. Vamos fazer nossa prece, pedindo a Deus então as bênçãos, a paz, a alegria para todos nós. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz se façam entre nós, que os bons amigos espirituais encontrem em nós, Pai, uma oportunidade de eco dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, das suas mensagens. Que nossos comportamentos possam ser melhorados a cada dia, de conformidade com tudo que temos aprendido, tudo aquilo que Jesus nos deixou. Que seja Jesus verdadeiramente a luz do mundo, que ilumina as nossas consciências e que apacenta os nossos corações, livrando-nos das trevas dos maus sentimentos. Que a paz permaneça entre nós, que a luz se faça e que assim possamos aproveitar ao máximo esse encontro que nos é oferecido. Estejamos em paz, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos hoje com a lição de número 85 do livro Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E é interessante o título desta página de hoje, porque o título é uma pergunta. E o adúltero? Então nós estamos vendo que aqui a reflexão vai se estender para várias condições de aproveitamento dos ensinos de Jesus, de observação da lei, 2 pesos e 2 medidas, porque o questionamento é esse. Mara, boa noite, Cazuco, Terezinha, seu Antônio, muito boa noite, Gil, sejam todos bem-vindos. Gil, hoje parabéns, Deus abençoe. Nós temos em João, o capítulo 8 do Evangelho de João, começando no versículo 2 deste capítulo, ele está falando de Jesus. No capítulo 1, Jesus teria descansado, ele estava em Jerusalém, e ele teria então descansado aquela noite. E no versículo 2, ele então dá a sequência, dizendo: e pela manhã cedo tornou Jesus para o templo, que ele tinha estado no dia anterior no templo, saiu dali, foi descansar, foi pernoitar. Na manhã seguinte ele volta ao templo novamente. Quando a gente fala templo de Jerusalém, de início a gente pode pensar assim, uma igreja, um ambiente fechado, 4 paredes, como os templos que nós conhecemos, das nossas expressões religiosas. Mas o templo de Jerusalém não era isso não. O templo de Jerusalém, ele tinha 1000 trabalhadores dentro dele. Olha o tamanho do templo. Na verdade é um grande quarteirão, um grande espaço de terra cercado por muralhas. Era uma cidadela. Quando está falando do templo, nós estamos falando de uma cidadela. E esta cidadela que continha o corpo central como verdadeiramente o templo onde estava a Arca da Aliança, ela tinha outras subdivisões dentro dela para se aproximar desse espaço, onde uma pessoa comum não entraria. Apenas sacerdotes, descendentes de Davi, também poderiam passar por ali. Logo que se entrasse no templo, era um grande pátio. Os muros, nesses muros haviam como que varandas,
grandes varandas, um pátio aberto para a próxima passagem para o ambiente interno onde estava a Arca da Aliança. Sendo que à direita ficava então a questão do sinédrio e a questão da habitação dos sacerdotes. Eles moravam ali num palacete dentro, então era uma grande área. Quando a gente fala templo, nós estamos falando de uma grande área. Quando Jesus entrou no templo, não é que ele entrou nesse corpo interno do templo, ele adentrou as muralhas e estava ali pelo pátio do templo, que é onde ocorre aquela questão dos mercadores que estavam no pátio do templo, que Jesus fica bravo, bem como todas as pregações. Era muito comum que mestres, que seriam professores, seriam aqueles que usavam da palavra, profetas, as pessoas iam fazer suas palestras, seus ensinos nessas varandas do templo. Então a cada espaço ficava ali um profeta, um mestre, orientando um grupo de discípulos que em torno dele se juntava para ouvi-lo falar. Eram vários ao mesmo tempo naquele espaço trabalhando. Então Jesus, diz aqui, ele tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, quer dizer, uma massa, um número significativo de pessoas vinha ao encontro de Jesus, assentando-se, os ensinava. Então ali eles se rodeavam, se assentavam e o mestre ia orientando aquelas pessoas. Muitas vezes o mestre assentava e os outros ficavam em torno dele também. Essa condição de que ele estava ali para ensinar, para mostrar um caminho, para fazer reflexão sobre a vida, para o conhecimento daqueles que precisavam de um ensino novo. E os escribas e fariseus, sim, esses eram os que trabalhavam no templo, eram funcionários do templo. Escribas eram aqueles que eram copistas, eles copiavam textos, e os fariseus eram os doutores da lei. Então não era simplesmente aquele povo. Estes escribas e fariseus trouxeram diante de Jesus, aproximaram-se dele, arrastando uma mulher que fora apanhada em adultério. Então esta mulher estava fazendo algo errado que a lei não permitia. No caso, a gente vai ver que é o adultério na área do sexo, na área dos encontros, na área da convivência humana. Estava alguém traindo alguém junto dela, porque o adúltero é aquele que trai o sentimento de um e está junto com o outro. Então trouxeram esta mulher nestas condições que ela foi pega, trouxeram porque ela foi pega, apanhada no próprio ato, quer dizer, no momento em que ela estava com alguém, ela foi então denunciada e fora aprisionada. Vamos lá que tem boa noite para mais um grupo de pessoas antes da gente continuar. Cidinha, Edith, Fátima, Mara, Edna, Flávia, France, sejam todos bem-vindos, Eliana, muito boa noite a todos. Então nós vemos aqui esta mulher que fora apanhada em adultério, apanhada tendo um comportamento errado, quer dizer, um comportamento que não era condizente com o que a lei determinava, porque nós não podemos esquecer que enquanto os fariseus, os escribas eram simplesmente copistas, copiavam textos, leis, etc., os fariseus eram os doutores da lei. Era o Supremo da época, né? O Supremo Tribunal da época. Eram esses fariseus, que aplicavam a lei a todos, mas tinham para eles mesmos tantos proveitos e tantas coisas enganadas, e enganavam aquela população. Mas eram exigentes com aquela lei atuando na vida das pessoas.
Então a mulher foi pega e trazida por eles até Jesus. Quer dizer, já é uma maldade muito grande com Jesus, porque se eles eram os fariseus, os doutores da lei, eles deveriam então conduzi-la ao sinédrio, se é que ela estava fazendo coisa errada, e ali ela ser julgada mediante a lei. Por que eles precisavam colocá-la diante de Jesus para que ele dissesse alguma coisa? A intenção era fazer uma pegadinha com Jesus, para que de alguma forma ele se comprometesse com a lei. E eles, nesse versículo 4, dizem assim, porque esse versículo 2 e 3 é essa narrativa da situação. No versículo 4 é o que encabeça esta lição de número 85 do livro Pão Nosso. E diz assim: e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, houve uma paradinha aí, porque entrou uma chamada da NET. É uma beleza, na hora que a gente está fazendo alguma coisa tão necessária, né? Enfim, vamos lá. Então, continuando, nós vamos ver a fala deles para com Jesus. Pondo-a no meio, primeiro ponto. Se ali existia um povo, e normalmente quem ia ao templo não eram mulheres, porque havia dentro do templo um pátio só para mulheres. Elas não se misturavam. Então nós já estamos vendo que ali era um grupo masculino de uma sociedade machista, autoritária sobre as mulheres. E diz, e pondo-a no meio deste grupo onde ela ia sofrer todas as pressões. No meio. E no meio para a decisão para que lado Jesus iria pender. Esse era o meio. Pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Então, primeiro, eles chamam Jesus de mestre. Seja por reconhecer a sua condição de sabedoria, ou seja, até uma galhofa. Até querem usar a expressão no sentido depreciativo para ele. Porque verdadeiramente esses homens do Sinédrio não dariam esse título com justeza para Jesus. Não dariam. Mas eles usam isso porque até para impressionar o povo que estava em volta, aqueles homens que estavam em volta. E ele diz então, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Quer dizer, ela foi apanhada no momento em que estava praticando um ato de adultério com alguém. Aí é interessante, se nós continuarmos refletindo antes das reflexões de Emmanuel, nós vamos ver que Jesus, nesse momento, ele ensinava, ele estava escrevendo alguma coisa no chão, usando a areia como uma lousa para poder escrever alguma coisa. E ele simplesmente se levantou dali, olhou para aquela mulher, olhou para todos aqueles homens que estavam ali em volta e disse simplesmente a eles, porque na sequência eles dizem, manda a lei de Moisés que ela seja apedrejada. Era a lapidação, era apedrejar até morrer. Ela cometeu um erro muito grande e deveria morrer a pedradas. Quem julgava as pedras? Os homens. Os mesmos que adulteravam com ela. Olha a hipocrisia. Olha a hipocrisia, o 2 pesos, 2 medidas. É disto que Jesus vai tratar. Porque eles dizem, manda a lei de Moisés que ela seja apedrejada. Como dizer, e o Senhor, o que vai mandar, né? Como é que vai ser? Jesus olha para eles tranquilamente e diz, aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Pecado era o erro, o engano, errar o alvo. Aquele que não teve qualquer ato na vida, fora do alvo que era a lei do amor, a ética, a moral, aquele que em algum momento da vida escorregou, então ele diz, aquele que não tiver feito isso na vida, que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Houve um silêncio geral.
O burburinho estava pronto para a lapidação ou para, de alguma forma, se envolverem com Jesus. Ele falou isso e voltou, abaixou-se e continuou escrevendo. O silêncio foi geral e a narrativa bíblica do Evangelho de João é de que os mais velhos, primeiramente, começaram a jogar as pedras e se afastaram. Aqueles que estavam prontos para acusar. Não eram os que estavam ouvindo os ensinos de Jesus. Porque esse povo que veio com as pedras na mão, não estavam ali aprendendo uma coisa melhor. Eles vinham querendo fazer justiça com a própria mão, colocando a lei antiga em pauta, eles vinham para arruaça, eles vinham para comprometer ou para fazer o papel de hipocrisia, de cumpridor da lei, quando eles mesmos faziam a coisa errada. Então, conta ali que os mais velhos saíram primeiros. E aí a gente pensa, claro, né? Os mais velhos tinham mais pecados, mais enganos. Os mais jovens estavam começando a vida. Mas então esses homens se afastaram. Ficou mesmo aquele grupo inicial que Jesus estava orientando. Então Jesus olha e a mulher está ali, no chão. Ela está ali, eles deixaram a mulher e se afastaram. Então Jesus olha para ela, ajuda a levantar-se e diz a ela, mulher, onde estão aqueles que te condenam? E ela olhando, não sei, Senhor. Não me condenam. Esse nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Porque a condenação estava atrelada à lei de Moisés. Então, aqueles homens não podiam condená-la naquele instante, porque Jesus colocou na lei algum adendo a mais de que quem não tivesse pecado usasse aquela lei que estava ali para fazer cumprir. Porque, na verdade, o que Jesus questiona e põe em pauta é quem de vós não pecou com essa mulher? Onde está o adúltero? Ela estava adulterando com quem? Onde está aquele que a conduziu por esse caminho? Porque se nós nos lembrarmos, a época de Jesus, onde as mulheres não tinham voz e não tinham vez, eram objetos de uso manipulados pelos homens, a família ou mandatários ou senhores ou políticos de época. Se ela foi levada àquela condição, ela foi levada por algum deles. E ali, se ela permanecia atendendo esses homens, onde estavam eles? Porque sozinhos, se ela foi pega num ato de adultério com alguém. Quer dizer, teria que esse alguém também ser trazido à presença de Jesus para ser julgado. Porque no fundo, essa mulher não adulterava. Ela era vamos dizer, uma profissional do sexo da sua época. Se fosse nesse aspecto. Mas aquele homem que a procurava muitas vezes adulterava, porque a mulher dele estava em casa. Então, assim, onde está o adúltero? Que não veio até aqui. Vamos ver que os nossos amigos estão participando aqui. Boa noite, Cida, boa noite, Lourdes. O Gil dizendo quem estava cometendo adultério, a mulher ou quem estava com elas. Como vimos, Gil, é claro que é quem estava com ela, né? Porque ela não. Ela trabalhava no meretrício, que fosse, que a gente quisesse denominar a época, não sei bem se caberia esse nome. Mas quem adulterava é quem estava com ela. Então Jesus, ele tem essa visão de dizer, olha, se eles que cometem tantos erros não te condenam pela sua prática, pela sua vivência, não sou eu que vou te condenar. Porque Jesus sabia das razões que levaram essas mulheres àquela época. Ele sabia muito bem das razões, do descaminho que ela tomou, por que razão ela tomou. Ele sabia. Ele disse, então eu não vou te condenar. Só que ele fez a recomendação para ela. Agora você sabe que isso não é uma coisa legal. Então vá e não peques mais. Ou seja, não erre mais o alvo da sua vida. Pecar é errar o alvo. Não erre mais o alvo da sua vida. Tem um alvo que edifica alguma coisa boa para você. Não vá pelos mesmos caminhos. Era essa a recomendação de Jesus. Porque se até ali
ela não tinha sido levada a um julgamento, não tinha sido apontada e não tinha estado diante dele para ouvir uma palavra de orientação, agora ela não podia mais desconhecer isso, porque acontecera com ela, ela fora levada, ela passou toda a aflição de ser levada, a possibilidade da laptação, então viu qual seria o resultado da sua ação e ainda ouviu uma palavra de orientação de Jesus. Era para ela, mediante todas essas circunstâncias, pegar um caminho novo para a própria vida. Geraldo, boa noite, Anete, Brígida, boa noite, sejam todos bem-vindos. E continuando, então, Emmanuel vai analisar essa vivência, pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Esse caso, diz Emmanuel, envolve consideração muito significativas, referentes ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes sem enxergá-lo em si mesmo. Ele já abre as suas reflexões chamando atenção para isso, que esse comportamento humano de entregar a outra criatura porque ele entende que ela está pecando, está errando, está fazendo alguma coisa e ele vai lá levar a criatura para ser julgada, entrega essa criatura, quer dizer, ele vai no impulso de ver o mal no semelhante, mas sem chegar em si mesmo, porque a questão do adultério, adulterar, não é só nessa área do sexo, do meretrício, dos encontros clandestinos, não era só nessa área. Nós sabemos que a palavra adulterar abrange outros comportamentos humanos. No comércio se adultera. Peso das coisas, você compra pensando ter 1 quilo, está escrito 1 quilograma, você chega em casa e colocar numa balança que é capaz de ter 950 gramas. Nós compramos uma coisa por 1 metro e vamos medir, tem 98 centímetros. Isso é adultério. Estamos adulterando valores, pesos numa balança, é adultério. Colocar a água no vinho, no produto, é adultério. Estamos adulterando. Porque nós estamos falseando com a verdade. Nós estamos vendo um adultério das coisas materiais, percebam bem. Aquela ideia de vender gato por lebre é adultério. Você está vendendo uma carne de segunda como se fosse de primeira, como um prato de primeira, isso é adultério. Você está adulterando aquele produto que está sendo oferecido. Então nós estamos cheios de adultério neste mundo material, em várias situações materiais, mas nós temos também os adultérios morais, dos nossos comportamentos em relação aos outros. Aquela ideia do lobo em pele de cordeiro é um adultério. Ele aparenta o que não é. Ele está adulterando a sua natureza para enganar outra pessoa. Isso é adultério. E é por isso que, mediante esses grandes ou pequenos adultérios do nosso dia a dia, é que nós somos capazes de reconhecer no outro um erro. Porque nós só reconhecemos no outro aquilo que conhecemos em nós. Uma criança que não conheça nada da vida, uma criança, ela não vê maldade, ela olha tudo com olhos de simplicidade, de ingenuidade. Ela não conhece. Mas quem já conhece, tem ciência da existência de uma maldade, muitas vezes tudo que ela olha, ela enxerga aquela maldade, porque ela está trazendo consigo esse parâmetro para julgar. Ela conhece essa realidade para poder então julgar. Então, Jesus está chamando atenção para isto. E Emmanuel está dizendo, este caso envolve considerações muito significativas referentes ao impulso do homem. Existe em nós um impulso, às vezes irresistível, de ver o mal nos semelhantes. Os nossos olhos estão sempre voltados para os outros, para observarmos tudo isso que nós classificamos como maldade. Nós julgamos terrivelmente.
sem enxergar o mal em nós mesmos. O mal é a ausência do bem. Lembram-se? Essa é a definição do Livro dos Espíritos. Quando perguntam o que é o mal é a ausência do bem. Se nós não agimos no bem sempre, o mal ainda está em nós. E nem sempre nós enxergamos. Podemos dar 1000 desculpas para nossas atitudes, mas condenamos rapidamente o outro que está diante dos nossos olhos. Assim, Emmanuel vai fazer alguma observação a respeito dessa situação, desses impulsos do homem em ver o mal nos semelhantes. Primeiro ele diz, é errôneo o conceito de adultério unilateral. Não há adultério unilateral. Precisa haver alguém acompanhando o ato. A questão de enganar ou ser enganado, ela envolve pessoas. Então, o adultério só é percebido com o relacionamento das pessoas. Mesmo esses adultérios que nós estamos falando de matérias, quando nós percebemos e dizer isso aqui foi adulterado, é porque alguém adulterou e o outro entrou naquela questão e adquiriu aquilo que estava adulterado e pôde perceber. E no caso dos relacionamentos humanos, do adultério em relacionamentos humanos, é porque mais gente estava envolvida nesse relacionamento. Então, Emmanuel diz ali, olha, errôneo o conceito de adultério unilateral. Por isso que Jesus, se vocês estão sem pecados, que atirem. Quer dizer, muitos já tinham se envolvido com aquela mulher. Ela foi pega com um, mas quantos ali já tinham estado com ela em outras ocasiões? Já tinham adulterado com ela, junto dela. E agora estavam ali condenando. Se a infeliz foi encontrada em pleno delito, onde o adúltero que não foi trazido a julgamento? É a reflexão de Emmanuel. Ela foi pega no ato do adultério, no delito, no momento do delito flagrante que houve. Cadê o outro que estava com ela? Por que ele não foi trazido a julgamento? Diz Emmanuel, seria ela a única responsável? Seria ela a única responsável por aquela situação? Não tinha outra pessoa com ela? Então esse conceito errôneo de adultério unilateral, diz Emmanuel, é chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada. Ou seja, sempre que houver um delito desse tipo, a culpa não pode cair numa pessoa só. Ela envolve outras pessoas naquele mesmo movimento, naquela mesma situação. Nós temos que tirar, extirpar essa condição, né, essa chaga da sociedade, onde a culpada era a mulher. Sempre a culpada era a mulher. Havia essa condição. Não, a culpada, aí se existe culpa são de duas pessoas. Cadê o adúltero que estava com ela? Onde está esse adúltero que estava com ela e que não foi a julgamento também? Querem julgar apenas uma pessoa? E Emmanuel continua analisando então a atitude do mestre. Ele diz uma atitude de infinita sabedoria para mostrar que não tem um só culpado na história. A gente costuma dizer, uma história tem dois lados. E tem um terceiro lado que talvez seja verdade. Tem o lado de quem está reclamando e o lado de quem foi o reclamado da história. Mas talvez tenha um terceiro lado diferente do que os dois estão contando. Aqui a mesma coisa. Então a atitude de Jesus foi de sabedoria de mostrar que existiam dois lados. Se existia uma mulher adúltera, haveria também um homem adúltero que estava adulterando com ela naquele momento. Também foi uma atitude de inexcedível amor, de atender, de olhar para aquela mulher como um ser humano, como necessitada da orientação, como necessitada do apoio, do amparo, da orientação de vida, que ele dá a partir dali para ela. Então ele vai trabalhar nisso. Jesus
não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e deixando perceber o erro geral, que era essa análise apenas da mulher pagar pelo crime, indagou dos que se achavam sem pecado. Porque para acusar é porque eles se achavam isentos daquele pecado. Aí eles acusavam aquela mulher, vamos jogar pedra porque ela é pecadora, ela está adulterando. Então eu não, olha, eu sou uma beleza, santa aqui no altar. Então, Jesus, o que ele fez? Ele indagou dos que se achavam, porque se achavam sem pecado. E por isso ele diz, aquele que estiver sem pecado, ele chamou a consciência. Acorda e olha para si mesmo. Acorda. Então ele vem, chama a consciência essas pessoas, porque elas também tinham cometido deslizes na vida. Como elas poderiam agora acusar alguém? Se tinham culpa também no cartório por outras razões. O terceiro item que ele analisa é o grande silêncio que se fez. Quando Jesus falou, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, foi água na fervura. Acabou o burburinho, foi um silêncio total. É exatamente o momento do autoconhecimento, de olhar para si mesmo. Ele chamou todo mundo a olhar para si mesmo, a voltar para dentro de si, a observar em si mesmo a própria vida. Então, o silêncio que se fez constituiu uma resposta eloquente que qualquer declaração verbal. Falou mais alto o silêncio do que qualquer fala que eles pudessem realizar, porque todos caíram em si. O silêncio foi isso. Então falou mais alto porque foi uma assinatura. Também pecamos, também adulteramos, também enganamos. Calaram-se. Calaram-se porque não tinham o que falar diante de Jesus. E o quarto item, então, que Emmanuel vai analisar é, ao lado da mulher adúltera, permaneciam os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. Por isso que diz, os mais velhos saíram primeiro. Que eram os homens mais maduros, eram os homens adultos, os jovenzinhos que ainda não tinham se iniciado na vida e não tinham domínio, não tinham direitos que eles achavam que teriam sobre as mulheres. Esses jovenzinhos ainda estavam ali meio analisando a situação. Mas aqueles homens pervertidos, que são a palavra que Emmanuel usa, o adjetivo para eles, homens pervertidos, esses que trouxeram a mulher e estavam ao lado dela, acusando-a de ter feito alguma coisa errada, se retiraram envergonhados quando Jesus fez que eles olhassem para dentro de si. É bem aquilo. Ninguém sabe o que está dentro de nós. Dizia um ditado antigo, quem vê cara não vê coração. Então, nós temos uma aparência para que as pessoas veem de nós, uma imagem que as pessoas veem de nós. Mas e o conteúdo todo das nossas experiências e vivências terrenas, até das que lembramos, imagine as que não lembramos, mas que estão dentro de nós e ninguém sabe. Ninguém percebe, não deixamos transparecer no mundo. Mas no momento em que somos convidados, espera aí, pare, olhe para si mesmo, veja o íntimo da sua alma e a gente enxerga os próprios deslizes, os próprios enganos, os próprios erros, a vergonha se faz. É aquela hora que envergonhados, baixamos os olhos, ficamos corados, porque mexeu lá na sujeirinha do fundo do copo. Então foi isso que aconteceu com aqueles homens. Estavam todos ali demonstrando muito poder, muita força, muita firmeza, muita retidão de caráter, muito cumpridores da lei, querendo colocar aquela lei em pauta para julgar aquela mulher, mas quando eles foram chamados a olhar para si mesmos, para ver se não tinham nada do que se envergonhar, nada que os comprometia,
eles esbarraram com algumas coisas muito graves dentro de si. Por isso o silêncio, a vergonha e a retirada em silêncio, porque não tinham o que questionar. Jesus não precisou mostrar a eles um por um, olha, você errou aqui, você errou aqui. Jesus não precisou fazer isso, porque eles próprios fizeram essa autoanálise, né, para a reflexão que precisavam. Então ainda continua Emmanuel comentando a respeito disso. Homem e mulher no mundo surgem com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano de evolução universal. Essa questão de homem e mulher no mundo com tarefas específicas que se integram, Kardec tem todo no Livro dos Espíritos, se não me engano, é a questão 833, ele trata na lei de igualdade, terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais. A terceira parte do Livro dos Espíritos é bastante interessante, porque ela é a lei natural. Nós vamos falar a lei de Deus, a lei de Deus, a lei natural. Essa é a que rege tudo. Nesse terceira parte do Livro dos Espíritos, ela foi toda seccionada por assuntos e que foram sendo trazidos. Então são 10 leis que compõem essa lei natural. A lei de progresso, a lei de reprodução, a lei de destruição, a lei de liberdade, a lei de sociedade, a lei de igualdade, está tudo ali, nessa terceira parte do Livro dos Espíritos. Porque quando nós... aquela pergunta a respeito, né, que poderíamos fazer para nos melhorar, e nós deveríamos andar dentro da lei, e daí mesmo lendo todas as leis, o que eu posso fazer para me tornar uma criatura mais digna, e aí vem a questão 919 do homem, conhece a ti mesmo, mas deu todo esse material para que ele pudesse processar um autoconhecimento. Dentro dessas leis tem a lei de igualdade, e na lei de igualdade está tratando da questão homem e mulher são iguais perante a lei de Deus, são filhos de Deus, com a mesma possibilidade, mesma responsabilidade e tarefas específicas de acordo com o sexo que o espírito está habitando na reencarnação. Que eles ainda dizem que o corpo é a ferramenta que mostra o trabalho a ser realizado. Há vários comparativos na linguagem do século XIX, vários comparativos do corpo físico masculino, corpo físico feminino, mais frágil, o outro mais forte, um mais... o espírito num corpo feminino tem uma tarefa mais... a primeira, né, que é colocada como a maternidade, embora muitas mulheres não sejam mães biológicas, mas o sentimento de maternidade está nela, está no espírito que habita esse corpo e que vem para essa grande tarefa, e é por isso que ele diz, surgem tarefas específicas, homens e mulheres no mundo surgem com tarefas específicas. Quer dizer, nós não reencarnamos dentro de um ou de outro quadro, senão por uma tarefa específica. Podemos reencarnar muitas vezes numa formatação para adquirir habilidades, compromissos e execução de tarefas pertinentes àquela formatação, e podemos reencarnar muitas vezes em outra formatação, ou podemos trocar sempre as formatações para podermos adquirir ali habilidades, conhecimentos, atitudes pertinentes ou resultantes da estrutura orgânica que estamos usando. Não é por acaso que estamos num ou no outro corpo. É por necessidade nossa de aprendizado. E assim é que ele então traz ali esse questionamento. Homens e mulheres no mundo surgem com tarefas específicas, mas são tarefas específicas que se integram, que se juntam para construir alguma coisa maior. São tarefas específicas, mas necessárias de caminharem juntas para podermos ter uma qualidade de vida melhor na face da Terra, na sociedade humana.
Então essa lei de igualdade que está no Livro dos Espíritos é para a gente estudar com bastante atenção. Terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos verificar essa lei de igualdade muito importante para entendermos, sim, que temos compromissos, mas são tarefas específicas que vão se integrar para que haja um caminhar para e passo, para que haja um caminhar de companheirismo, de execução de tarefas, de realização de determinados pontos do nosso existir, que precisamos aprender. Contudo, num trabalho essencialmente uno, o trabalho dos dois, né, homens e mulheres, é um trabalho uno, um trabalho único, dentro do plano de evolução universal. E é um trabalho único que podem fazer em conjunto pelo benefício da evolução da sociedade, do planeta, das leis, do núcleo familiar, que é a primeira sociedade. Enfim, é um trabalho nesse sentido. Mas é também um trabalho uno para o espírito que está numa condição ou outra condição. Um trabalho uno para a sua evolução também. Então, cercear uma pessoa de cumprir o seu papel, desenvolver as suas tarefas, executar as suas tarefas, nós estamos impedindo, muitas vezes, que essa criatura experiencie, aprenda, avance e amadureça comportamentos pertinentes a essa ou aquela situação que ele está vivendo, que vão compor a bagagem de experiências de vida do espírito. E todos nós precisamos experimentar. Todos nós temos que passar por tudo isso para adquirirmos todas as ciências, todos os conhecimentos, todas as sensações. Então nós vamos ter que caminhar por aí. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro. E aqui ele está falando do adultério, dos conflitos, especialmente nessa área do emocional e que envolve as paixões, envolve os relacionamentos humanos, envolve o sexo. Nesse capítulo, e ele fala capítulo das experiências inferiores. Não é inferior, às vezes a gente fala umas palavras aqui que são mal interpretadas por aqueles que estão conosco, alguns, né? Não todos, os que estão habituados com a linguagem do Livro dos Espíritos, o Evangelho, não se preocupam. Mas tem pessoas que não conhecem bem essa linguagem, não entenderam ainda a forma, a linguagem específica que a doutrina usa para essa ou aquela situação. Então, quando ele diz experiências inferiores, não está dizendo que são coisas negativas ou coisas que depreciem. Mas o que é inferior para o reino hominal? Aquilo que ainda é do reino animal. O que é no homem que ainda é do reino animal? Os instintos. Os instintos. Os instintos mais, especialmente esses mais ligados às nossas questões de relacionamento, de procriação, instintos mais carnais. Esses são instintos ainda mais inferiores pelo reino. Não por ser uma coisa ruim, mas ainda é o comportamento próximo da animalidade, que não raciocina, que não pensa, que não envolve sentimentos. E às vezes a gente vê alguns relacionamentos humanos assim, de uma posse tão gritante, tão difícil, onde o sentimento ficou muito longe, onde não há sentimento. O que está falando ali é apenas instinto. E é por isso que ele fala que no capítulo das experiências inferiores, onde estão esses instintos, um não cai sem o outro. Nessas experiências, estamos envolvidos, arrastando-nos, algemando-nos uns aos outros, porque a ambos foi dado igual ensejo de se santificar. E vamos de novo trabalhar essa palavra homem santo, que a gente vê na Bíblia, essa referência a um homem santo, a santificação. Não é ninguém aqui criando asa de anjo, não, nem auréola brilhante na cabeça.
Não, e abstinência da vida, abstinência total da vida, viver de prana, viver no estado de meditação, isso não é participar da vida na Terra. A vida na Terra não é assim. Ela ainda cobra nossas ações instintivas, ela cobra a nossa posição racional, ela cobra o desenvolvimento de sentimentos. Então, quando aqui ele está nos dizendo que a ambos foi dado igual ensejo de se santificar, é que diante de Deus todos os espíritos são iguais. É por isso que eu disse da lei de igualdade. Todos os espíritos são iguais perante Deus. Todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, sem exceção. Então não importa se está homem ou está mulher, seja o que for, está com a obrigatoriedade de tornar-se uma criatura melhor. A santificação falada é a proposta evolutiva de desenvolvimento de uma ética, de uma moral, de uma retidão de caráter, de um cumpridor de deveres, é andar direitinho na vida. Essa é a santificação, de cuidar mesmo do seu próprio existir, sem fazer isso que aqueles homens estão fazendo, acusando, julgando, como se nós tivéssemos essa condição de fazer isso sobre a vida das pessoas e as escolhas das pessoas. Então a santificação está nesse comportamento de melhoria. Quando nós falamos em homens santos, eu me reporto sempre ao Evangelho, quando tem a página que trata do homem de bem. E ele faz, o homem de bem não é egoísta, o homem de bem não é ciumento, o homem de bem faz isso. Ele está falando do homem de bem. Esse é o homem santo, a santificação. Então não é que ele vai deixar de viver, vai se colocar em isolamento do mundo, vai esquecer todas as pessoas para viver nos céus em vida. Não é isso não. Mas é estar na vida, estar na luta, estar na terra, com tudo que a terra solicita e ele andar reto. Porque a terra é a porta larga, é a porta estreita, né? A terra oferece um punhado de condições para você fazer tudo errado, punhado de bobagem na vida. E existe aquele que consegue caminhar na terra, mesmo com todas essas ofertas, escolhendo um caminho diferente, ele escolhe seguir reto. Este é o homem que está se santificando. Ou poderíamos substituir a palavra por se purificando. Purificando seus pensamentos, purificando suas atitudes, purificando suas vibrações. É este homem, então, que Emmanuel diz, a ambos aqueles dois ali que estavam envolvidos no adultério, a ambos foi dado o direito de se santificar. Igual o direito de santificar. Por que não estavam aproveitando isso? Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Então, se continuam, como dizia o Chico, as nossas irmãs equivocadas no amor, se continuam agindo desta forma, é porque os que estavam com ela, os adúlteros, que são os verdadeiros enganadores, os lobos em pele de cordeiro, continuam ausentes na hora do juízo. Ele sai fora e deixa que ela responda por toda a situação, acusando-a na vida social, acusando-a em sociedade. Ora, é a colocação. Quanto faz isso agora quanto fazia naquele momento em que Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então é interessante esse título e esse enfoque que Emmanuel dá para a cena da mulher, chamada mulher adúltera, onde ele pergunta, e o resto? E os que com ela estavam? Não merecem qualquer olhar, qualquer reprimenda, qualquer coisa diante da lei? Até quando a sociedade vai proceder assim, condenando as mulheres
e encobrindo a atitude destes homens que desviaram essas mulheres, que fizeram maldades, enfim, tudo isso que a gente conhece. Porque é interessante, e é interessante num passado que não vai tão longe assim, havia uma fala nas cidades. Taubaté era uma cidade pequena, né? E às vezes a gente ouvia alguma referência, não converse com aquela mulher, ela é uma mulher de má vida. Era uma expressão comum, o que significava que era uma mulher que adulterava aí. Mas espera aí, ela era de má vida, e os que eram da má vida dela, com ela? Quem a levou para aquele caminho? Quem usava dos seus favores? Eram aqueles mesmos que estavam aqui fora dizendo não converse porque ela é de má vida? Será que era por causa disso ou será porque tinha medo de ser escancarada a sua participação? Tudo isso, gente, são coisas nossas de vida em sociedade. Quando esquecemos a grande verdade, que somos espíritos criados por Deus, que vamos nos experienciar nas opções de vida e formatação de corpos que a Terra nos ofereça a cada espaço de tempo para as nossas reencarnações e aprendizado, e em cada um deles, como uma ferramenta específica, nós temos também tarefas específicas a dar conta, mas que juntos, todos nós, vamos realizar uma grande tarefa que é de melhoria deste mundo, mudando sim os nossos comportamentos, tendo um pouco mais de entendimento, compaixão e misericórdia. Os nossos corações precisam exercitar isso para termos uma vida mais tranquila e não nos envergonharmos tanto diante de Deus do tamanho dos erros que praticamos. Que a gente possa ir depurando, ir se limpando de tudo isso ao longo do tempo. Bem, nosso tempo está se esgotando. Hoje, nossa quarta-feira, nossa água está aqui. Vamos pedindo que Jesus, o Mestre querido, permita que os fluidos salutares sejam colocados sobre as nossas águas, magnetizando-as com aquilo que necessitamos para a nossa saúde física, nosso bem-estar, nossa saúde mental e espiritual. Que possam as águas dos hospitais, à cabeceira dos doentes nos seus leitos de dor, serem qualificadas para atender às suas necessidades. E assim tenhamos todos o medicamento que pode nos ajudar, nos amparar e nos assistir nas nossas necessidades. Vamos fazer a nossa prece de Cáritas, lembrando que amanhã ainda teremos o nosso encontro aqui com as nossas reflexões a respeito da obra Boa Nova de Humberto de Campos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Que a paz permaneça entre nós, que as bênçãos dos céus fortaleçam toda esta humanidade neste momento de tanta dor, tanta miséria humana.
especialmente que as luzes se façam sobre as consciências dos dirigentes das nações, dos povos, para que eles consigam verdadeiramente cumprir o seu papel, ajudando a humanidade a atravessar momentos mais dolorosos. Que a paz permaneça, que a luz se faça e a alegria esteja em todos os corações. Até amanhã e que Deus abençoe a todos.